Boa tarde, gente. Primeiro, no caso dos primeiros anos A e B, não é isso? Eu fiquei... Na verdade, eu nem prometi a vocês esse vídeo, eu prometi ao segundo A e B. Mas para facilitar o entendimento de vocês, que estão só na pesquisa, vendo videoaula, então eu também estou querendo fazer algumas correções com vocês do primeiro A e B, certo? O conteúdo não é muito atrativo, tá? Que é a origem da vida. O primeiro que a gente viu foi aquela parte introdutiva da biologia, não foi isso? A importância da biologia, os aspectos que a biologia estuda, toda a vida nos mais diversos aspectos. E aí veio para a origem da vida, com a videoaula que eu pedi a vocês para assistirem pelo YouTube. E agora está esse também aqui, essa mini aula, certo? Com essa correção de questões que eu passei para vocês pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. A primeira questão é uma questão de Enem 2012, que aí vocês já estão praticando a experiência de como vem surgir no Enem. Diz aí, em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizada pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, então veja, o que é que Redi e Pasteur queria defender com a sua teoria? Que os seres vivos, eles surgiam de outros já existentes, enquanto que a teoria da geração espontânea, ou abiogênese, dizia o quê? Que os seres vivos surgiam da matéria bruta, que não é lógico isso, mas na época eles achavam que era lógico. Então, aqui a questão pede, com relação às teorias de Pasteur e Redi, está querendo saber o quê? Qual é a afirmação que Redi e Pasteur buscavam? Está justamente na letra C, que o ser vivo é oriundo, ou seja, se origina da reprodução de outro ser pré-existente, ou seja, de outro ser vivo pré-existente. Então, a alternativa dessa primeira questão é a letra C de casa. Aí, mais uma vez, está pedindo, ou a questão quer saber com relação a Redi e Pasteur, o que é que eles abordavam com relação à sua teoria sobre a origem da vida na Terra. Que os seres vivos se originavam, no caso aqui ele usa o termo, eram oriundos de outros seres vivos pré-existentes, ok? Então, letra C. Segunda questão. Do início da vida na Terra até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, como por exemplo, aí tem formação das primeiras células, segundo, formação de células orgânicas complexas, terceiro, aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese. 4. Surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Marque a alternativa que indica na ordem mais aceita atualmente para o acontecimento desses eventos. Ou seja, desde a origem, no caso do sistema, primeiro veio o quê? Big Bang, a grande explosão. Isso do ponto de vista científico, certo? Depois do Big Bang, a grande explosão, liberou uma grande quantidade de energia cósmica, poeira, aí começou a surgir, no caso, os meteoritos, e aí começou a liberar e surgir, na verdade, o universo, né? Isso com a grande explosão. Deu origem ao universo, que durante bilhões de anos passou por um processo de resfriamento, que hoje ainda a Terra está resfriando, lá no centrinho dela, ainda está em processo de resfriamento, certo? Mas voltando, porque não vai dar tempo de passar toda a aula aqui agora. Mas desde aquele momento até os dias atuais, pela ordem de acontecimentos, qual seria a opção aí a marcar? Letra D de dado. Por quê? Primeiro ocorre o quê? Formação de moléculas orgânicas complexas. Os coacervatos foram surgindo para dar origem posteriormente a quê? A opção 1, formação das primeiras células. Depois vem o terceiro, aparecimento de organismo capaz de produzir seus próprios alimentos através da fotossíntese.
E a quarta seria surgimento dos primeiros organismos aeróbicos, ou seja, que utilizam do oxigênio para sobreviver, obter energia, certo? Então, essa daí, nesse tipo de questão, seria essa ordem dentro dos acontecimentos no processo de formação da vida na Terra, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês recorrem ao meu WhatsApp, ok? Terceira questão, tem a ilustraçãozinha aqui, eu tive que tirar preto e branco, estou sem condições de tirar colorida agora, no local aqui que eu tiro, mas dá para visualizar, e quem tirou colorida, ótimo. Aqui está um experimento, certo, na ilustração, e pergunta, a imagem abaixo representa o experimento de qual cientista? Qual é o cientista que realizou esse experimento? Depois, segunda pergunta, o que ele conseguiu com a experiência abaixo? Então, são duas perguntas, duas respostas. Primeira, o experimento que vocês verem toda vez, nessa sequência, com o gargalo sendo quebrado e antes passando por esse aquecimento, é o experimento de Pasteur. A minha assistente aqui está querendo dar a resposta. Fique quieta. Então, o experimento é o experimento de Pasteur. E Pasteur buscava o que com essa experiência? Buscava provar que a vida surge de outra já existente, certo? E o que é que ele conseguiu com essa experiência? Derrubar definitivamente a teoria da geração espontânea ou a biogênese, ok? Então, são essas as duas respostas. Primeiro, o cientista responsável por essa experiência é Louis Pasteur, ou popularmente chamado só de Pasteur, e o que é que ele conseguiu? Derrubar definitivamente a teoria da geração espontânea ou a biogênese, certo? Quarta questão, relacione corretamente as teorias sobre a origem da vida com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Aí tem a biogênese, panspermia, evolução molecular. Virando a folha, aí temos. Na ordem de acontecimentos, tem o quê? O primeiro parêntese diz, afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias precursoras da vida provenientes de outros locais do cosmos. Quando falar, a teoria que falar que os seres vivos surgiram de substâncias que vieram de fora da Terra, de fora do nosso cosmos, pode estar certo que essa daí se refere à panspermia. É um pouco alucinado essa daí, dizer que veio de outro que aqui chegou e deu origem à vida. Então, essa aí é a panspermia. E está justamente o número 3 aqui. Então, seria lá o número 3. Segundo parêntese. Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos realizados por Redis, Palazan, Pasteur e outros que chegaram à conclusão de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua própria espécie. Isso aí a gente já lembra, agora há pouco a gente falou, a teoria da biogênese, certo? Que fala que os seres vivos surgem de outros já existentes. Esses cientistas defendiam essa teoria. Então, qual é o número deles? É o número da biogênese 2. Então, a gente vai lá e bota entre parênteses 2. Então, já tem 3, 2. Aí, vamos para a próxima afirmação. Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos, como, por exemplo, a partir da lama de lagos, rios, além da reprodução. Gente, dizer que o ser vivo surgiu de uma matéria inanimada, sem vida, bruta, da lama, de um lago, de uma pedra, é se referir à geração espontânea ou à biogênese, ou seja, que os seres vivos surgem da matéria bruta, sem vida, certo? Que não é lógico, mas na época algumas pessoas aceitavam. Então, isso aí se refere à abiogênese ou geração espontânea, que é o número 1. Então, a gente já tem 3, 2 e 1, nos parênteses, 3, 2 e 1. Então, a última com certeza é a 4, né? Diz aí, ó. A vida é resultado de um processo de evolução química em compostos inorgânicos que se combinam, originando moléculas orgânicas simples, que se combinam produzindo moléculas ainda mais complexas, até o surgimento dos primeiros seres vivos. É o quê? Evolução de moléculas simples a moléculas mais complexas, e aí começa o processo evolutivo dentro de um determinado tempo. Aí é lógico. Essa daí é a chamada evolução molecular, certo?
Então, essa teoria é a mais aceita até o momento, a teoria da evolução molecular. Dizer que os seres vivos surgem dentro de um processo evolutivo, desde pequenas... Isso do ponto de vista, lógico, científico, né? Porque a gente tem o criacionismo, que fala a questão religiosa, certo? Tem outros aspectos, mas a gente está falando do ponto de vista científico. Então, do ponto de vista científico, a vida se deu num processo evolutivo. E a mais aceita até o momento é justamente essa evolução molecular. 4 aqui na opção. Então, seguindo a ordem, vai ficar 3, 2, 1, 4. Então, a alternativa na sequência correta é a letra B de bola. Quinta questão. Ao longo dos séculos, várias hipóteses foram formuladas por filósofos e cientistas na tentativa de explicar como teria surgido a vida em nosso planeta. A questão da origem do universo e de tudo que nele existe vem despertando a curiosidade do homem desde as mais remotas antiguidades. Nas últimas décadas, em parte devido ao grande desenvolvimento das ciências naturais, muitas das antigas crenças sobre nossas origens foram substituídas por modernas teorias formuladas com base no conhecimento científico. Sobre a origem da vida, que é o conteúdo que a gente está abordando, assinale a afirmação verdadeira. Para a gente não perder muito tempo na filmagem, ficar demorado, eu vou logo à alternativa. A verdadeira é a letra C de casa. Diz aí, ó. A hipótese que afirma que os seres vivos se originam da matéria bruta, sem vida inanimada, é denominada de geração espontânea ou abiogênese. Então, todas as outras têm algum termo, alguma coisa que as torna falsa. Se alguém quiser saber o que aqui alguma outra tornou a questão falsa, me procure no privado, ok? Se não entendeu. Então, essa daí seria a correta, a letra C de casa. E a nossa última questão, diz aí, ó, analisar as duas imagens aqui, certo? Todas as duas, na minha infelizmente está preta e branca, mas dá para ver aqui as situações, certo? Então, todas as duas imagens são imagens da Terra ainda no processo de formação, e essa primeira ainda mais no processo primitivo, certo? Porque ela estava constantemente sendo bombardeada por meteorito, com vulcões em erupção, certo? Extremamente quente, com larvas incandescentes, ou seja, era um ambiente inóspito, sem condições de habitar vida, nem surgir vida. E a segunda já mostra aqui a Terra já passando por um processo de quê? De resfriamento, ou seja, a Terra já resfriando, tornando-se mais amena, menos bombardeio, com menos erupção, ainda quente, mas com menos temperatura que antes. Tanto é que a gente já consegue ver água nessa segunda imagem, certo? Aí diz, analisar e colocar verdadeiro ou falso nos parênteses. Vamos lá. Primeiro parêntese diz, as imagens mostram as condições da Terra primitiva. Verdadeiro ou falso? Lógico que é verdadeiro. As duas ilustrações aqui, tá, como eu acabei de falar, mostrando as imagens de como era a Terra primitiva, certo? Segundo parêntese, na imagem 2, essa que a gente viu, que já está resfriando, a Terra começou já a resfriar, já existia vida no planeta. Não existia vida no planeta. Poderia até estar começando o processo de formação das moléculas mais simples, certo? Mas vida mesmo ainda não era possível, ok? Então, falsa. Primeiro parêntese, verdadeiro. Segunda, falsa. Terceiro parêntese. Erupções vulcânicas estão presentes nas duas imagens. Verdadeiro. Embora no segundo tenha menos, mas tem. Então, tanto na primeira, que a intensidade ainda é maior, como na segunda existem erupções vulcânicas, certo? Então, verdadeiro. Quarto parêntese. Nas duas imagens, mostra indícios de resfriamento na Terra. Não, nas duas não. Somente na segunda que eu falei para vocês. Que aí a gente já começa até a ver a água, certo? E mostrando uma tendência a estar em resfriamento. Então, é falsa. E a última afirmação diz, todos esses acontecimentos ocorreram devido ao Big Bang, que eu disse logo no início. Todo esse processo de formação de quê? Do universo,
formação das galáxias, dos sistemas, entre eles o sistema solar, depois a Terra e depois os seres vivos que surgiram na Terra, se deu do ponto de vista científico a partir de uma grande explosão chamada cientificamente de Big Bang. Então, essa afirmação é verdadeira. Então, para finalizar, como é que ficou aí a ordem? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, assim, a gente finaliza essa questão, ou esse capítulo de origem da vida. Se ficaram alguma dúvida na cabecinha de vocês, vocês me procuram no privado, que eu vou auxiliá-los, o que for possível, certo? E as próximas aulas a gente vai começar já com um conteúdo novo. Com certeza era melhor que a gente tivesse em sala de aula, porque eu iria explicar com mais detalhes, mas não está sendo possível, então pelo menos dá para tirar algumas dúvidas. Espero que tenha acertado questões sem ter feito comigo agora, ok? Então, bye bye, saudade de vocês, fique em casa, viu?